Estamos em época de eleição e a pergunta que fica é: o cristão deve se envolver em política? E se deve, como ele deve se envolver com política? Veja, o Papa Francisco, em uma pergunta que respondeu de um jovem, ele disse que nós, cristãos, temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Então veja, não adianta você reclamar da política da forma como está, não adianta reclamar do buraco que o país está e não fazer nada na prática, tá? Só ficar rezando o terço em casa, ficar oferecendo intenção na missa não adianta. É óbvio que isso daí é válido, mas só isso daí não resolve o problema. Você tem que fazer alguma coisa. A oração, ela existe para que você rogue a Deus, que Deus te dê a capacidade e dê a outros o discernimento e a capacidade para fazer o que é certo, tá? É para isso que serve. Só ficar rezando não adianta. Rezar por bons políticos, mas não fazer nada para atuar diretamente nisso, não adianta. Rezar por bons políticos, mas não ter o interesse de estudar nada e votar em qualquer um em troca de migalha, não adianta, tá? Às vezes você reza, Deus dá a opção daquele político bom, mas você, em troca de uma coisinha ou outra, uma migalha ou outra, você vota naquela pessoa que não segue os princípios morais e éticos, né, cristãos, não segue os princípios evangélicos e tudo mais. Então, assim, tem uma atitude diante das coisas. Então, como que nós devemos fazer? Criou-se uma imagem, e eu não tiro a razão disso, de que política é um lugar que só tem ladrão, corrupto, é um lugar sujo, e as pessoas não se envolvem nisso para não ficarem taxadas com esses adjetivos que são até muito light, né, perto do que esses políticos ruins realmente são, né? Então, fica essa imagem, as pessoas não se envolvem, as pessoas de bem não se envolvendo, as de má índole vão ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço e ganhando voto, porque contam mentiras, coisas que convencem, chegam ao poder e fazem o que fizeram com o Brasil, né? Então, como atuar, né? Como votar? Veja, tem um documento, uma nota doutrinal, só pegar o nome certinho aqui, nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida pública, da Congregação para a Doutrina da Fé, em que cita aqui São Tomás Moro, que é o padroeiro dos governantes e dos políticos, né, que soube testemunhar até o martírio a dignidade inalienável da consciência. Então veja, no fim do parágrafo vai dizer assim: o homem não pode separar-se de Deus, nem a política da moral, tá? Então, se você vota em pessoas que tenham realmente princípios cristãos sólidos, né? Essa pessoa que é apegada a Deus realmente, não só na fala, mas na vida, nos gestos de vida pública, quando ela chegar na política, ela não vai mudar isso, porque isso já faz parte dela. Seguir os princípios evangélicos já fazem parte do ser dela. Então, na vida pública, ela vai sempre lutar por coisas que não firam a dignidade humana, que não firam a família, que não firam a moral, que não afetem a vida, correto? Como o aborto aí e tantos outros, certo? Então, escolham pessoas assim, tá? O problema é assim, o que fazer, né? Nós vemos aí debate, nós estamos vendo aí os debates dos presidenciáveis e tal. As pessoas, né, infelizmente o brasileiro não tem uma visão de conjunto, o brasileiro vê só o agora, tá? Então não peguem o que aquele candidato, a candidata fala agora. Qual que é o discurso dele agora? Agora ele vai falar qualquer coisa para poder convencer as pessoas e poder ganhar voto. Não peguem o que ele fala agora. Peguem o que ele fala agora e confronte com a atitude e a fala dele de anos atrás, correto? E veja ali aonde que há contradição. Uma coisa ou outra pode ter contradição porque a forma de pensar muda. Às vezes a pessoa falou uma coisa ruim antes, e agora ela fala uma boa, porque a forma de pensar mudou, ou vice-versa. A questão é, o que aquela pessoa fez a vida inteira, tá? Como ela agiu na vida pública, o que ela defendeu a vida inteira em todo o mandato dela, tá? E veja o que ela fala hoje.
Aí você vai poder ver se é mentira, se não é mentira, se a pessoa mudou, se a pessoa não mudou. Veja com quem a pessoa anda, veja a ideologia partidária que a pessoa segue, ok? Isso daí é muito importante, tá? E eu quero só abrir um parênteses aqui, eu não ia falar de partido político, mas quero falar só da ideia, tá? Já foi condenado pela igreja, isso daí não é eu que falo, é a igreja que fala, se quiserem reclamar, reclamem lá pro Vaticano, e não aqui no vídeo. Já foi condenado pela igreja que todo mundo que segue, apoia e ajuda comunista a chegar ao poder está excomungado, ok? Então qualquer coisa de ideia socialista e comunista, se você defende isso, se você veste essa camisa, por favor não comungue mais, parem de sujar a igreja com a sua atitude nojenta, beleza? Então sinto muito se você está ofendido, mas é a verdade, tá? Inclusive, órgãos dentro da igreja, das comunidades, tanto e órgãos assim do alto clero que apoiam essas coisas, deveriam parar de existir, ou pelo menos tirar essas pessoas que estão ali fazendo da igreja uma forma de propagar ideias políticas erradas, tá? Nessa nota, no final da nota, tem um trecho no item 4 dessa nota, considerações sobre aspectos particulares. Vai dizer assim: verificou-se igualmente que certas revistas e jornais católicos em determinados países, com certeza aqui no Brasil tem isso, por ocasião de opções políticas, orientaram os eleitores de modo ambíguo e incoerente, criando equívocos sobre o sentido da autonomia dos católicos em política, não tendo em conta os princípios acima referidos. Deve falar de todo o princípio religioso e tudo mais, tá? Então, assim, existem revistas e jornais, como eu disse aqui, e como eu disse, grupos, tá? Vamos dar um nome aos bois, tá? Eu não estou generalizando, ok? Tem muita gente que participa disso, tá? E não segue as ideologias políticas que ali são apresentadas, tá? Mas um exemplo bem prático, em que em todo lugar tem, são as SEBs, beleza? Então assim, veja, não são todas as pessoas que participam das SEBs que seguem esse tipo de ideia, ok? Mas a SEBs é muito usada desde o início para propagar as ideias de teologia da libertação que são de cunho ali marxista, socialista, tá? Então isso daí é fato, ok? Qualquer lugar que você pesquisar isso, você vai ver essa ligação, certo? Então tem esses grupos que fazem isso. Não levem em consideração isso. A igreja ela não tem partido político, ela não pode pregar ideologia política. O que ela pode é condenar ideologias políticas que ferem os princípios morais, os princípios cristãos, como é o próprio comunismo, ok? Então é isso que acontece. Se você vê algum padre, algum pastor, alguma coisa assim, pregando partido político, já suspeitem, tá? Não leve em consideração isso. Vote baseado, obviamente, fundamentado nos valores cristãos, nunca perca isso de vista, tá? Mas vote em pessoas que você estudou a vida dela. Faça aquilo que eu falei, pegue o que ela fala agora com o que ela falou antes, o que ela faz agora com o que ela falou antes. Um político que agora, na época de eleição, aparece na missa, aparece em culto evangélico, com um pastor com a mão na cabeça, tal, e se diz cristão, nem sempre é. Tá? Não se deixe enganar pelo que eles estão fazendo agora. Pesquise a vida deles. Pesquise um pouco a ideologia que o partido segue. Tá? Dificilmente, com exceção de alguns, os políticos trabalham contra a ideia do partido. Então veja um pouco a ideologia que o partido segue para saber, né, se o político ali eleito ele vai conseguir colocar em prática as coisas que você concorda ou não. Então tenha essa atitude, tá? E na sua comunidade, tenha um mínimo de conhecimento, estude. Política é muito estudo. Você só vai começar a votar direito e colocar pessoas competentes lá quando você começar a estudar. Então busque informação, busque documentos da igreja que falem sobre isso. Eu vou deixar essa nota aqui no comentário, eu vou deixar um outro texto que fala sobre a participação dos leigos, que é até da CNBB, né?
mas fala sobre a participação dos leigos, algumas coisas aqui é aproveitável, e um link do canal do Padre Paulo Ricardo que fala sobre isso também, né? Política e o dever do cristão católico. Tá? Então tenha um mínimo de conhecimento para fazer a escolha certa. Se você não vota certo, você não pode reclamar depois. Se você vota em pessoas que apoiam ideias que vão contra os conselhos evangélicos, você não é cristão. Tá? Você é no máximo um resíduo de cristão, certo? Você não deveria nem ir na igreja, sendo que você vota ou que você defende princípios contrários àquela fé. Tá? Então, se converta, aí sim. Caso contrário, por favor, não atrapalhe mais do que já está, não bagunce mais do que já está bagunçado. Tá? Eu vou deixar 3 canais aqui na descrição que ajudam muito. O primeiro é o canal do Nando Moura, tá? Que ele fala algumas coisas sobre política. É um canal muito bom assim, a nível de informação. É simples e passa muita informação, tem bastante conteúdo, bastante bibliografia. Tá? E tem a livraria dele, que também vale muito a pena. Às vezes ele faz umas promoções lá, então é muito boa. O canal do Bernardo Kister, que tem uma importância muito grande, porque se relaciona canal de formação católica realmente. Inclusive ele está fazendo um filme sobre teologia da libertação, tá? Que, né, tem o teaser lá no canal dele, então assistam. Ele fala muito sobre a CNBB, sobre a influência das SEBs, sobre política, sobre a religião católica, o que está acontecendo, o que não está, sobre questões referentes ao aborto, então é muito bom, vale muito a pena. E o canal Terça Livre, que inclusive tem vários cursos lá, se eu não me engano é R$ 9,90 que você paga, e tem vários cursos sobre várias coisas, filosofia, política, então, línguas, né, latim, inglês, espanhol, então vale a pena buscar um pouco de instrução. Mas isso é um conhecimento a longo prazo. A curto prazo, como a eleição está aí, está às portas, estude a vida de cada candidato, a ideologia de cada partido, e veja qual se enquadra nos fundamentos da nossa fé, naqueles princípios básicos do valor à família, dignidade da vida humana, okay? Uma moral correta, uma moral que não pregue um relativismo em nome de uma democracia. Veja que o problema é esse, se fala de uma democracia, só que relativiza todo o resto. Então veja, democracia é você poder falar, você poder expressar a sua opinião, que você quiser e tudo mais. Mas isso não quer dizer em relativar a moral e a ética, ok? O que é certo é certo. A pessoa tem o direito de se expressar, mas não quer dizer que todas as formas de viver, que todas as formas de vida, que todas as ideias estão certas. Existe uma verdade. E para nós cristãos católicos, a verdade é o que está na Bíblia, é o que está no magistério da igreja. Okay? Então, rezem, estudem e façam uma boa eleição aí, se Deus quiser, nosso país sai do buraco que foi deixado.